Mas senhores, alguém supõe a gravação? Não. 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 Ok, então muito bem. Então vamos lá fazer a análise estatística desta nossa amostra. A primeira das coisas que nós temos de fazer no Excel, pela uma única vez, portanto não precisamos estar a fazer isso sempre, portanto é ativar os suplementos de análise estatística. Como é que isso é feito? Nas opções, vamos aos suplementos e vamos aqui gerir os nossos suplementos e vamos instalar aquilo que se chama análise do PEC e o análise do PEC VBE. Ok? O que é que isto vai fazer? Aparentemente nada. Mas se nós olharmos para o nosso menu, se formos ao menu dados, ele acrescenta uma opção que se chama análise de dados, certo? É aqui nesta ferramenta análise de dados que tem todas e mais algumas ferramentas estatísticas. Então vamos fazer a nossa análise de dados. O que é que nós podemos começar por fazer? Podemos começar por fazer aquilo que se chama uma estatística descritiva. Certo? Então vamos fazer a nossa estatística descritiva. Ok? Então a primeira coisa que nós temos que indicar é o intervalo de entrada para os nossos dados. O que é que nós temos que fazer? Ir ali e selecionar. Certo? Se os rótulos estão na primeira linha, por acaso até selecionei, a amostra 1 é o rótulo da nossa amostra. Portanto, vamos dizer que sim. Os nossos dados estão por colunas. Onde é que eu quero que saiam os meus dados, o output? Num intervalo, numa nova folha ou num novo livro? Vou escrever que é num intervalo. Ok? E vamos escolher onde é que queremos os nossos dados. Ali. O que é que eu quero? As estatísticas. Quero um intervalo de confiança para a média, por exemplo, a 95%. O enésimo valor é enésimo menor, não tem grande importância. E é só fazer OK. E aqui está a análise estatística. Ou seja, a estatística descritiva da nossa amostra. O que é que nós temos aqui? A média, 3,41. O erro padrão, que é dado para o Excel, não tem grande importância. A mediana, ou seja, a mediana é 3,3. O desvio padrão, a variância da amostra, o coeficiente de cortose, lembram-se? O da simetria, o cortose que dá o cortose ou achatamento, o coeficiente da simetria, o intervalo dos nossos valores, a amplitude do intervalo, vai desde 2.7 até 4. Não sei das quantas, o mínimo e o máximo, parem, aqui está, o mínimo é 2, o máximo é 4.7, portanto a amplitude é 2.7, a soma dos valores todos, quantos temos, e o intervalo de confiança é 95% para a média. Isto parece uma coisa estranha, o que está aqui é a amplitude do intervalo de confiança. Ou seja, quer isto dizer que o nosso intervalo de confiança vai desde a média menos este valor até a média mais este valor. Ou seja, a minha média está entre 2.8 e 4.0 com 95% de certeza. A média da população, porque reparem que vocês têm aqui é média da amostra, certo? Bem, já agora aqui apresenta a moda, não há moda porque reparem, não há valores repetidos aqui, certo? Por se houvesse, iria haver, era apresentada a moda exatamente os dados. Portanto, isto é as primeiras coisas que nós podemos fazer quando fazemos ou temos uma amostra. E queremos fazer a nossa estatística descritiva. Depois podemos apresentar todos os gráficos, desde o histograma, etc, etc, etc. Portanto, aqueles gráficos que fazem a representatividade da nossa amostra. Agora vamos criar uma outra amostra, uma amostra 2. Certo? Ok, vamos criar uma amostra 2 e vamos criar, para que haja aqui diferenças, vocês vão dar dados entre, os primeiros foi entre 2 e 5, não foi? Agora vamos, por exemplo, pôr entre 6 e 10. Força! 10 valores entre 6 e 10, vamos lá, rápido. 6,7. 6,7. Outro. 7,1. 7,1, eu vi alguns um 7 também. Força, mais. 8.9. 8,9 mais. 9,2. 10.
9,2, 8,3. Força. 8,7. 8,7. Força. 6,3. 6,3. Mais um. 8,9. 7,5. 8,9. Então vamos fazer a nossa estatística descritiva para este senhor. Estatística descritiva. E agora vamos lá escolher aqui. Ok, colunas tem. Os dados de output vão para aqui. Certo? Muito bem. Então vamos ver o que é que temos aqui agora. Reparem. Média, desvio padrão, mediana. Reparem que eu fiz de propósito, por isso é que escolhi o 8.9. Reparem, 8.9 aparece duas vezes, portanto a nossa moda. O desvio padrão, a variância da amostra, ortose, a simetria, etc, etc, etc. Quantos temos? E o intervalo de confiança. Reparem, posso fazer uma coisa muito engraçada. E aqui está. A média, neste caso, varia entre 7.2 e 9. Números redondos. Certo? Portanto, temos a nossa estatística descritiva, que agora devemos complementar com outras informações, como os gráficos e por aí fora. O que é que nós podemos agora fazer com isto? Além disto? Vamos aqui à nossa análise de dados e vamos começar por ver. Primeira coisa. Podemos, nem mais nem menos, fazer o quê? Testes. Ou seja, vamos testar, por exemplo, se estas amostras são iguais. Ou seja, vamos fazer um teste, por exemplo, para a média. E se vocês olharem para aqui, ou seja, o chamado teste T, ou teste Z, nós temos aqui 4 testes de comparação para a média. Teste T, teste T, teste T e teste Z. Qual é a diferença entre eles? Bem, o teste Z é um teste quando nós conhecemos a variância da nossa população, ou seja, quando conhecemos o sigma, o que é muito, muito, muito raro. Porque reparem, normalmente o que nós temos é informação sobre os nossos dados da amostra, não temos a informação sobre a variância. Reparem que esta variância que vocês têm aqui, certo? Isto é a variância da amostra, não é da população. É a variância calculada com base nestes dados que estão aqui, certo? Bem, então vamos começar por fazer, depois vamos ver como é que este funciona, simulando que sabíamos a variância. Vamos agora olhar para aqui. O que é que nós temos aqui? Temos teste T, 2 amostras emparelhadas, teste T, 2 amostras, teste T, 2 amostras. Qual é a diferença entre amostras emparelhadas e 2 amostras? 2 amostras emparelhadas significa que o que nós temos é informação sobre uma mesma amostra, ou seja, a variável x e a variável y são sobre a mesma amostra, certo? Ou seja, imaginem, por exemplo, que eu estava a estudar as notas de estatística e de álgebra sobre os mesmos alunos. Ou seja, aí estamos a falar de 2 amostras emparelhadas, porque a amostra é a mesma, o que eu tenho é valores amostrais de 2 variáveis diferentes, mas a origem dos dados é exatamente o mesmo indivíduo, certo? Ok? Portanto, eles são exatamente iguais. A única diferença está em que numa eu tenho 2 amostras independentes e na outra tenho 2 amostras emparelhadas. Aqui tenho 2 variáveis que provêm do mesmo conjunto de indivíduos. Aqui tenho 2 variáveis que provêm de 2 conjuntos de indivíduos diferentes, certo? Muito bem, e agora temos 2 casos, então, que é com variâncias iguais ou com variâncias desiguais. Ou seja, nós nunca sabemos, ou pelo menos podemos estimar. Ou seja, se nós formos aqui compararmos as variâncias da amostra, reparem, são diferentes, pelo menos não são iguais. Então vamos usar este teste, variâncias desiguais. Muito bem, então, intervalo para a primeira amostra. Intervalo para a segunda amostra, certo?
E agora, a hipótese para a diferença das médias. Nós estamos a comparar as médias. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos estabelecer a primeira hipótese, a hipótese H0, certo? Ok? E a hipótese H0 é média de uma menos a média da outra, é a diferença das médias, tem que dar um determinado valor. Ou seja, se eu quero comparar que elas são iguais, se elas são iguais, a diferença das médias tem que ser zero, certo? Uma menos a outra dá zero. Essa será a nossa hipótese primeira, H0. Ou seja, a diferença das médias é zero. Ok? E portanto eu aqui só tenho que definir qual é, nem mais nem menos, do que a hipótese H0. Ok? Rótulos, na primeira, eu selecionei, não selecionei, selecionei, ok. Na outra também. Portanto, rótulos. O erro, o nosso alfa, 5%. E onde é que vou fazer o output dos dados? Vou fazer o output dos dados aqui. Certo? E faço ok. Então vamos ver o que temos aqui. O que é que nós temos aqui então? Deixa-me fazer uma coisa que até é puxar aqui para cima. Para a gente poder comparar. Então reparem o que é que nós temos. Temos exatamente o teste de duas amostras com variâncias desiguais. O que é que temos? A média para cada uma delas. Reparem, 3,41, 8,11. A variância da primeira, comparem. E a variância da segunda. Certo? O número de observações da primeira e da segunda são 10. Vamos testar a hipótese H0. Se é 0, ok? Muito bem. Graus de liberdade, reparem, isto são os graus de liberdade a T de student. N1 mais N2. Certo? Ou seja, menos 2. N1 mais N2 menos 2. Ou seja, 8. 10 e 10, 20. Menos 2. N1 menos 1. Aqui está os 16. 9. 16. É capaz de dar. 8 e 8, 16. Menos 2, menos 2. É isso. Muito bem. Agora, este stat significa o limite da região de rejeição. É aquele valor que nós vamos ver à tabela T de student. Ou seja, menos 9,95. E aqui tem outras coisas. Não, este é um stat é o valor de leitura. Ok. Estes são os valores, sim, que nos vai permitir aceitar ou rejeitar. Aqui sim é que estão os valores exatamente da região de rejeição. E reparem, o que é que está aqui escrito? Vamos analisar esta parte. Isto sim é o importante. Certo? Ou seja, em termos práticos, o que o Excel faz é fazer os dois testes, um unilateral e um bilateral. Ou seja, se vocês olharem para aqui, temos o teste unilateral, que ele chama unicaudal, ou o teste bilateral, que ele chama bicaudal. Certo? Então vamos analisar primeiro este, o bicaudal. Certo? O que é que significa o que está aqui? Significa que se eu vou testar um erro de 5%, e vou aqui fazer uma coisa, que é buscar, e vocês já vão ver o que é que eu fui buscar. Fui buscar exatamente isto. Ou seja, o que ele apresenta aqui é exatamente as soluções para isto. Teste bilateral, que é este que aqui está. E o que ele me está a dizer é que este T crítico, ou seja, o correspondente a este valor e este que aqui está, é de 2,11, certo? Ou seja, este é o 2,11 e este é o menos 2,11, certo? Ok? Ou seja, a minha região de rejeição é de menos infinito a menos 2,11 e de 2,11 a mais infinito. A região de aceitação é que está aqui no meio, de menos 2,11 a mais 2,11. Como é que a gente vai perceber se vai aceitar ou vai rejeitar? Olhando exatamente para o valor de T. Este valor, stat T, é o valor de T de student. Aquela fórmula que vocês têm, que vos dá o valor, é este valor stat T. Certo? Ou seja, menos 9,9. Onde é que está o menos 9,9? Menos 9,9, reparem, está aqui atrás. Está na região de rejeição. Ou seja, significa que eu rejeito a hipótese H0
que é das médias serem iguais, e aceita a hipótese alternativa H1. Qual é a hipótese alternativa? Se o teste é bicaudal, quer dizer que a hipótese alternativa é o diferente. Ou seja, eu rejeito que elas sejam iguais, aceitando que de facto as médias são diferentes. Certo? Bem, eu posso ver por aqui ou posso olhar para aqui. O que é este P? Este P é o valor de prova, ou seja, aquilo que nós vimos também, eu vou buscar aqui algo interessante também, que é isto. Toda a gente se recorda disto? Ou seja, este valor de P que aqui está é o valor que eu vou ver aqui, que varia entre 0 e 1, valor de prova. E eu vou compará-lo com o meu erro. Reparem, nós fizemos este teste para um erro de 5%. 5%, reparem, 0, 1, 5% está alguns aqui, certo? O valor que nós obtemos é de 2,9 vezes 10 levantado a menos 8. Reparem que este valor é muitíssimo inferior que o meu 0,5. Ou seja, reparem, isto significa que eu devo rejeitar a hipótese H0. Reparem, e eu aceito quando este valor é superior ao meu erro. O que vai de encontro àquilo que nós já tínhamos visto quando olhamos para aqui. Certo? Então agora vamos olhar para o teste unicaudal. Certo? Ok? Muito bem. Então reparem, este unicaudal que aqui aparece é nem mais nem menos do que o menor. Ou seja, não esta zona, mas sim, eu vou fazer uma coisa, que é fazer isto. É o menor? Ah não, é outro. É o menor. Portanto, menor, é o menor. Exatamente, é o menor. Ou seja, é este que aqui está. O que é que ele está a fazer? A hipótese H0 é elas serem iguais e a hipótese alternativa, ou seja, a minha hipótese H1, será nem mais nem menos do que a média do primeiro menor que a média do segundo. Certo? Maior. Por acaso não, é maior. O Excel faz ao contrário, maior que a média do segundo. Portanto, isto estava correto. É assim. É assim. Muito bem. A média do primeiro, hipótese alternativa, maior. Embora esteja ali aquele sinal, este sinal que é apenas dizer que é unicaudal. Ou seja, em termos práticos, que ele faz para este caso que nós temos aqui, certo? Eu até vou pôr a bold, é comparar nem mais nem menos do que hipótese H0, as médias, a diferença é igual a 0, e agora ser, deixem-me só ver e retificar que é para eu, portanto, menor, maior, ou seja, a média 2 menos média 1, deixem-me só ver se a expressão bate certo, menor que 0. Exatamente. Isto dá aquilo. Confiram comigo? Exatamente. Por isso é que ele chama menor. É isto. É, não é? Média 2 menos a média 1. Deixa eu pôr aqui. Falta aqui um D. Menos a média 1 menor que 0. Dá exatamente média 1 maior. Exatamente. É isto que o Excel faz. Por isso é que ele chama menor ali. Certo? Ou seja, ele faz o 2 menos 1. Ou seja, em termos práticos, a diferença é igual a 0. Ou então a média do primeiro maior do que a média do segundo, certo? Ou seja, a diferença das médias, o segundo menos o primeiro menor que 0, certo? Então, o que é que ele faz? E vamos comparar. Reparem, se é maior é conforme está ali, ok? Vamos analisar o que temos aqui. O T
este T crítico unicaudal representa exatamente este limite da região de rejeição. Certo? Ou seja, 1,7. Este valor corresponde a 1,7. O que é que nós fazemos? Vamos ver onde é que está este valor. Menos 0,9. Menos 0,9, está cá atrás. Quer dizer que está na região de aceitação. Certo? Por acaso não. O Excel faz ao contrário. Olha que giro, porque eu vou rejeitar. Portanto, média da primeira menor que a média da segunda. É assim. Ou seja, média da primeira menos média da segunda. E vocês vão dizer, mas porquê é que... Média da segunda. Exatamente. Ok. É exatamente isso. É. Faz exatamente ao contrário. Eu tinha razão no início, desculpem lá a confusão, mas vamos repetir novamente. Porque o Excel, como faz esta junção dos dois, faz exatamente isso. Ou seja, em termos práticos, o que é que ele faz? É isto. Ele considera o menor, tem razão. Média da primeira menos a segunda. A média da primeira menor que a média da segunda. É isso mesmo que ele faz. Ou seja, isto não altera em nada o que nós estávamos a ver. Altera só as posições. Este valor corresponde a este. E este senhor é o valor que nos deu do tested student. Ou seja, este senhor está na região de rejeição. Quer dizer que eu vou rejeitar a hipótese H0, ou seja, a igualdade. Certo? Ok? Outra das formas que eu tenho para fazer isso é, nem mais nem menos, olhar para este valor de prova. O valor de prova, meus senhores, é este que aqui está. Ou seja, o valor de prova, qual é o valor de prova? É nem mais nem menos do que 1,47 vezes 0 levantado a menos 8. Ou seja, em termos práticos, reparem, é um valor que vai ser inferior ao meu erro 0,05. Ou seja, quer isto dizer o quê? Que eu devo continuar a rejeitar a hipótese H0. Certo? Ok? Tá? Bem, já agora porque é que eu sabia que estava a ver isto ao contrário? Porque eu estava a olhar exatamente para o valor de prova, certo? Ou seja, eu ia rejeitar a hipótese H0, certo? Ok? Portanto, e como é que eu não, porque é que não poderia ser ao contrário? Porque eu olho para a média e vejo que esta amostra tem a média muito maior do que esta. E reparem, quando eu rejeito a hipótese H0, ou seja, a diferença ser zero, eu vou aceitar a hipótese alternativa. E a hipótese alternativa é que a média do primeiro é menor do que a média do segundo. Reparem, certo? Por isso é que eu estava a dizer, e daí ter feito aquela confusão, para descobrir exatamente o que é que o Excel estava aqui a representar com este valor que aqui tinha. Certo? Ok? Portanto, basicamente vocês podem interpretar os valores ou olhando para isto, ou seja, que vai ser visto exatamente através do nosso esquema, que fazemos normalmente, ou então olhando, que era aquilo que eu vos dizia durante as aulas, que a maior parte dos softwares apresenta estes dois valores de prova e com base nestes dois valores de prova eu consigo saber se aceito ou rejeito a minha hipótese H0. Entendi? Já agora vamos fazer aqui uma experiência muito engraçada que é substituir este teste por um teste exatamente igual, mas agora em que eu vou pôr aqui a diferença das médias é 5, certo? E vamos fazer mais do que isso, vamos pôr a sair aqui, certo? Prontos. Isto gasta 3 colunas. Inserir. E agora vou arrastar isto. Parem, isto só para vos dizer o que é.
que reparem, a hipótese que eu estou agora a colocar é a diferença das médias ser 5, hipótese alternativa diferente de 5 ou a diferença ser menor do que 5, certo? Ok? Portanto, isto só para vos dizer que vocês podem olhar para a diferença para a hipótese H0, pode ser um valor qualquer, tem que ser um valor uma constante, certo? E aqui teríamos depois que fazer a nossa interpretação, certo? Bem, o que é que nós temos mais aqui? Já agora, para que vocês pudessem ver, e podemos fazer aqui, vamos supor que as variâncias eram iguais. Reparem, o teste é exatamente igual. Ou seja, a amostra 1, a amostra 2, a hipótese, vamos pôr a diferença ser igual, rótulos na primeira linha, e eu vou fazer uma coisa que é pôr a célula de entrada, esta aqui, que é para sobrepor àquela que ali está, para a gente poder comparar. Vamos dizer que sim. E reparem no seguinte, vamos comparar os dois quadros para vocês verem. Reparem que em termos práticos, na amostra 1 e a amostra 2, médias a mesma coisa, variância a mesma coisa, número de observações a mesma coisa, certo? E agora tenho aqui uma coisa que se chama variância agrupada, ou seja, em termos práticos, o que é que ele fez aqui? Fez um cálculo intermédio de uma variância do grupo, certo? Ok? A hipótese H0, os graus de liberdade a mesma coisa, o valor de T de student calculado, e agora temos aqui os nossos valores para. Vamos olhar para a bicaudal, se vocês repararem, e vamos olhar só para o valor de prova, 9,63 vezes 0 levantado a menos 9, 2,94, ou seja, reparem que embora os valores sejam diferentes, a interpretação é a mesma. Quer num caso, quer no outro, eu vou rejeitar a hipótese das médias serem iguais, certo? Ou seja, em termos práticos, estas duas amostras têm amostras totalmente diferentes, certo? Vamos mais além ainda. O que é que nós podemos ter aqui mais? E para terminarmos este do teste T, vamos fazer o teste Z para vocês verem. Vamos supor que isto eram normais, ou seja, e que nós conhecíamos a variância, certo? Em variável 1, variável 2. E agora, o valor do teste, a diferença, para as médias, por exemplo, C0, e aqui pede uma variância da primeira amostra. Ou seja, vamos supor, por exemplo, que a variância da primeira amostra era 4 e supor que a variância da segunda amostra que era 9. Certo? Isto são dados que nós temos que conhecer da nossa população. Ok? Rótulos na primeira, erro 5%, e agora vamos colocar os nossos dados a sair daqui. Ok? Muito bem. Isto aqui já não interessa. Então, reparem, a informação é praticamente a mesma. Exatamente. A média, a variância, que foi aquela que nós demos, e a variância, reparem que já não diz variância da amostra, mas sim a variância que é conhecida. As observações, é a diferença das médias. E agora reparem que não é um valor de T, não é T de student, mas sim o valor de Z, distribuição normal. Certo? E agora reparem, o resto é igual. Ou seja, em termos práticos, podemos comparar este valor com se ele está no intervalo ou não. Ou podemos olhar apenas para o valor de P. Para em ambos os casos eu vou rejeitar. Para inferior ao nosso erro de 0,05. Certo? 0,05. Vocês perceberam? Eu disse bem, escrevi mal há um bocadinho. Certo? Tanto num caso como no outro. Ok, o nosso erro era 0,05. Ok, portanto, isto são os testes comparativos em termos de médias que podemos fazer logo direto e depois interpretar, como é lógico. O que é que nós temos aqui mais? Vou apagar isto para deixar aqui os nossos quadros limpinhos.
estes valores. E vamos aqui à nossa análise de dados. O que é que nós temos aqui mais que podemos fazer? Podemos fazer nem mais nem menos do que um teste F. O que é que faz o teste F? Compara as duas variâncias, certo? Ou seja, recordam-se a dúvida que o António colocou. Comparamos as duas variâncias, certo? Reparem, o funcionamento é muito semelhante. Amostra 1, amostra 2. Rótulos, erro 0.05, o intervalo de saída. Ora bem, aqui está o teste comparativo, o teste F. A média já conheciam, a variância, observações, os graus de liberdade, 9, certo? O valor de F, ou seja, o valor que vai dar a rejeição. Bem, e reparem, e aparece-nos aqui um teste unicaudal, só apenas um, não aparece dois. Ou seja, em termos práticos, quando nós fazemos um teste F, não há tanto o teste F como o teste do Q quadrado não é bicaudal, é sempre unilateral. Ou seja, em termos práticos, deixem-me fazer uma coisa, é sempre unilateral. Porquê? Porque, de facto, isto não existe no teste F, nem no teste Q quadrado. Ou seja, em termos práticos, a função Q quadrado e a função F são sempre maiores ou iguais a zero. Ou seja, elas são desta forma. Certo? Ok? Portanto, só podemos fazer um teste unicaudal. Ok? Certo? Ou seja, quer isto dizer o quê? Que este valor que nós temos aqui, F crítico, corresponde exatamente a este valor que aqui está. O que nós temos que fazer é comparar se este valor está na região de rejeição ou na região de aceitação. 0.4, reparem, é maior que 0.3. Reparem, este valor 0.31 corresponde exatamente a este senhor que aqui está. 0.4 é o valor onde eu vou ver se está na região de rejeição ou na região de aceitação. 0.4 é maior que 0.31, ou seja, está na região de rejeição, certo? 0.4, certo? Ok, ou seja, significa exatamente a rejeição da hipótese H0. Tá? Bem, mais questões que nós podemos pôr aqui. Ou podemos fazer aqui, muito interessantes, além deste. Nossa análise de dados, o que podemos usar. Reparem, podemos fazer a regressão direta, mas nós vamos fazê-la de outra forma. Ou podemos usar aquilo que nós chamamos o ANOVA. O ANOVA, e eu tenho pena da gente não entrar nele, não é por causa de ser este ano, normalmente nunca entro, mas deixo aqui a sugestão. O que é o ANOVA? O ANOVA é quando nós queremos comparar exatamente mais que duas amostras. Ou seja, em termos práticos, o teste F compara-nos, faz-nos a análise da variância, a comparação da variância entre duas amostras. O ANOVA, e ANOVA significa análise de variância, é usado para comparar a variância entre mais que duas amostras, ou seja, se tiverem 3, 4, 5 amostras por aí fora. E depois há três variantes, que é o fator único, fator duplo com repetição e sem repetição. Pronto, eu não vou entrar por aí, mas existem 3 vídeos no consultório em que vocês podem ver exatamente como é que se usa esta ANOVA, fator único, fator duplo com repetição e sem repetição. E tem lá a explicação também disso.
que é que eu vos queria mostrar hoje também? Tinha a ver com a análise de regressão e correlação, ou seja, em termos práticos, que não precisamos de ir por ali, mas que podemos de alguma forma comparar ou fazer análise de regressão entre duas variáveis. Ou seja, imaginem que vocês têm duas variáveis x e y. Eu quero fazer a análise de regressão. Eu vou usar estes valores aqui, não tem grande sentido, mas, ou seja, não representam nada por demais, mas em termos exemplificativos as coisas funcionam. Então como é que ela se faz no Excel? Ou seja, em termos práticos, a primeira coisa que eu tenho que fazer é inserir aquilo que nós chamamos um diagrama de expressão, certo? Ou seja, aqui está o nosso diagrama de expressão, o nosso x e o nosso y. Vamos fazer isto, porque isto não faz muito sentido, vamos alterar os eixos. Vamos começar o eixo do x a partir do 2, o primeiro valor é 2, pode ser a partir do 2. Certo? Fica mais engraçado. Pronto. Temos aqui a nossa nuvem de pontos. Bem, a ideia é descobrir uma reta que se assemelha exatamente a esta nuvem de pontos. Então, como é que nós fazemos? O botão do lado direito do rato, adicionar a linha de tendência, certo? Linear, certo? E agora devemos mostrar a equação no gráfico. Vamos fazer mais, que é, vamos formatar a linha de tendência no sentido de aparecer também o nosso R quadrado, ou seja, o coeficiente de terminação. Ou seja, quer isto dizer que nós temos aqui uma reta de regressão que é esta que aqui está. Ou seja, em termos práticos, eu olho para ela e digo assim, isto não serve de nada. Ainda bem que deu este. Parem, isto é aquilo que se chama estatística, que se possa dizer que é muito má. Quer isto dizer o seguinte, e porquê é que eu digo isto? Vamos tentar analisar o que temos aqui. Parem, nós temos exatamente a reta de regressão, tem esta expressão, menos 0,153 vezes x mais 8,503. E temos um coeficiente de terminação de 0,0059. Ou seja, em termos práticos, o nosso coeficiente de correlação daria a raiz quadrada de 0,0059. Ou seja, temos o nosso R. Que vale nem mais nem menos 0,076811. Bem, se nós formos olhar para aqui, a primeira ideia que nós tiramos é que, de facto, é melhor esquecer este problema. Porque reparem, o nosso coeficiente de correlação é de 0,07. É praticamente zero, não há correlação. Certo? Ou seja, tudo o que eu possa dizer baseado neste modelo é asneira. Porque ela não existe a correlação. Certo? Eu nem quero ir muito além disto. Porque de facto isto a mim não me diz nada. Vamos então fazer aqui uma brincadeira que é, por exemplo, e vamos gerar aqui alguma coisa que é nem mais nem menos do que fazer aqui uma expressão, uma brincadeira muito simples, 0,9 vezes este valor, vezes este valor, mais um. Isto para vocês verem a diferença. Certo? Agora vamos chegar aqui, vamos pôr este com 4,5. Este vamos pôr aqui com 5. Este vamos chegar aqui, vamos pôr com 4. E este vamos chegar aqui, vamos pôr isto com 6. Ok? Vamos pôr isto com 5 para aumentar isto. Pronto.
Então vamos olhar para este nosso modelo. Dá-me um coeficiente de terminação de 0,7076, ou seja, em termos práticos, o valor de y depende em 76% do valor de x. Certo? Vamos calcular o nosso R, ou seja, em termos práticos, se é raiz quadrada de 0,7076. Ups, 0,84. Então temos aqui uma correlação forte, quer dizer que eu posso analisar este modelo. Ou seja, em termos práticos, temos uma correlação linear forte positiva, de 0,8, ou seja, há uma dependência muito elevada do y relativamente ao x. E agora vamos olhar, e essa dependência é quantificada em 70,7%. 70,8% mais concretamente por cento. Ou seja, temos isto, muito interessante. Temos de facto esta reta de regressão que pode nos ajudar a estimar qualquer valor num intervalo que vai desde 2 até 4,7, certo? Eu posso estimar qualquer valor usando esta reta de regressão, que terei de facto aqui com esta determinação muito forte a justificar-me exatamente os valores que eu vou obter. Muito bem. Agora reparem, há outras coisas que eu podia fazer, que era, imaginem, eu tenho aqui um coeficiente de inclinação da reta, reparem, é 0,8, coeficiente angular. Reparem, eu posso testar 0,8, mas 0,8 é quase 1. Será que a inclinação desta reta não é 1? Ou seja, será que isto não é do tipo y igual a x mais uma constante? Então eu posso fazer um teste para o coeficiente angular, certo? Aquele teste T que aprendemos para o coeficiente angular, certo? Ok? Mais do que isso, eu como tenho um coeficiente de correlação de 0,8, também posso fazer aqui um teste T para testar o coeficiente de correlação. Reparem, 0,8. Será que isto não é 1? Porque uma coisa é o seguinte, reparem, o que nós temos aqui é a amostra, a nossa amostra da nossa população. Bem, a amostra permite-nos estimar a nossa população. Primeiro, posso estimar ou posso testar se de facto isto não é uma reta do tipo y igual a x mais uma constante, sei lá, mais a, certo? E posso testar o quê? Posso testar se o meu beta é igual a 1, certo? Aprendemos o teste para ir fazer. Ou posso, olhando para aqui, dizer assim, bem, mas isto não terá um coeficiente de correlação 1? Ou seja, isto não será ρ igual a 1. E posso testar o coeficiente de correlação também. Como no caso anterior, que vimos anteriormente, ou seja, eu poderia testar se este coeficiente de correlação que aqui está não era 0. Também eu podia fazer. Ok? Mas eu devo fazer este teste aqui quando faz sentido o que está aqui. Certo? Se eu tenho um problema em que deixa de fazer sentido o que está aqui, ou seja, quer em termos de coeficiente de terminação, certo? Não faz muito sentido e fazer testes depois, não é? Estamos a testar aquilo que nunca poderíamos usar, certo? Ok, muito bem. Certo? Ok. Bem, o outro exemplo que eu vos queria mostrar era algo também muito interessante, que é o seguinte. Parem, é um modelo que não seja linear. Ou seja, em termos práticos, imaginem que a nossa variável é do tipo é levantado. E vou inventar aqui uma brincadeira, 0,1. Não, ESP. Parem,
não foi onde eu quis, porque estes de facto são valores que são astronómicos, ou seja, foram bater onde eu tinha um modelo que era totalmente linear. Vamos pôr isto aqui, 10. Aqui está uma coisa interessante. Reparem, eu usei o Excel e disse que isto que aqui estava era um modelo que era, eu tentei arranjar um ajuste linear para este modelo. Vocês veem, sabem perfeitamente, com a invenção que eu fiz ali, isto é um modelo que é exponencial. Agora, se olharem para os pontos, veem, exponencial. Bem, como é que eu posso fazer isto agora? Em termos estatísticos, vocês só aprenderam regressão linear, ou seja, modelos com retas. Bem, se vocês forem ao Excel, se forem formatar a linha de tendência, veem que ela está aqui como linear, mas eu posso escolhê-la como fosse exponencial. Não, o que é que eu fiz? Esta está mais. Vou dizer. A outra estava mais. Reparem, aqui está ela. Eu posso fazer aqui, mostrar a equação e o R. Reparem, já começa a fazer sentido. Agora é assim, em termos estatísticos, como é que a gente devia fazer se só estudamos modelos lineares? Fazer algo muito simples, que é, meus senhores, vamos linearizar o nosso modelo. Ou seja, se a minha função é do tipo exponencial, o que é que eu faço para linearizar? Aplico logaritmos. Ou seja, vamos calcular o ln de y. Ou seja, ln deste valor. E o modelo que eu vou estudar agora não é este, mas sim x ln de y. Certo? Ou seja, quer isto dizer que eu vou criar o meu gráfico e vamos usar estes valores. Reparem que deixou de fazer sentido aquilo que ali está. Vou pegar aquela e vamos pô-la linear. Reparem que o R² nem sequer se mexeu. Ou seja, em termos práticos, este é o vosso modelo linear. Certo? O que é que eu vos quis mostrar com isto? Quis mostrar que a regressão linear que vocês aprenderam pode-se aplicar a modelos não lineares, como linearizando. Embora no Excel vocês possam, de facto, escolher o vosso modelo exponencial. Já agora vamos ali, formatar a linha de tendência. Podem escolher o modelo como sendo exponencial, linear, logaritmo, polinomial, potencial, etc. Média móvel não é um modelo. Média móvel o que faz é calcular a média entre vários pontos consecutivos e faz um gráfico médio. Certo? Bem, como é que isto, reparem, qualquer um destes modelos que aqui está é obtido como linearizando exatamente os vossos dados inicialmente. Ou seja, o modelo exponencial aplica os logaritmos para linearizar, o modelo linear é o modelo linear, logaritmos aplicam a exponencial, portanto, inversa, polinomial aplicam exatamente as raízes, depende do polinómio, como ele seja, potencial também a raiz, ok, dependendo da potência. E já agora esta média móvel, o que é que faz? Podemos usá-lo para vocês verem. Reparem, a média móvel o que fez foi calcular, por exemplo, entre os dois primeiros pontos calculou a média deles e apresentou o valor. Entre os outros dois pontos seguintes, quando calcula a média deles, apresenta o valor. E vai fazendo isso sucessivamente até chegar ao último ponto. Reparem, este ponto que está aqui é a média entre este e este. Certo? Se vocês fizerem a média entre 1500, certo? E 3000 e não sei quantos, isto vai dar uma média de 2600 e tal, certo? Ok, portanto a média móvel funciona dessa forma, embora vocês possam limitar exatamente o número de pontos em que fazem a média, certo? Portanto não aconselho ninguém, é assim,
em falta de outro tipo de previsões, não é melhor. Pode-se usar sem problema nenhum. Parem, qual o melhor modelo para escolher? Normalmente, quando temos um conjunto de pontos, é uma questão de nós analisarmos com o que se passa com este coeficiente, com o nosso coeficiente R quadrado, o coeficiente de terminação. Ou seja, exponencial, 0,99. Linear, 0,54, acham muito. Logaritmo, ui meu Deus, Deus me valha, 0,2. Polinomial de segundo grau, olha, subiu. Ou seja, este conjunto de pontos também podia ser, entre aspas, aproximado por um polinómio de segundo grau. Já agora do terceiro, reparem, aumentou ainda mais. Quarto grau, aumenta ainda mais. Quinto, 0,998. E agora, deixa eu ver quanto é que isto está. 1. Reparem, eu consegui ajustar por aquele polinómio do sexto grau. E tenho um coeficiente de terminação 1. Certo? Já agora, sétimo grau. Já não dá mais. O conjunto de pontos já não dava para mais. Potência. Reparem. 0,68. Ou seja, em termos práticos, vocês conseguem, deixa-me ir outra vez ali, conseguem nem mais nem menos do que analisando os vários modelos e olhando para o vosso coeficiente de terminação, perceber qual é que será o modelo que melhor se ajusta naquele momento àquele conjunto de dados, certo? Nunca esquecendo, como é lógico, que se a vossa amostra contiver erros ou que se não for uma boa aproximação da vossa população, o modelo que vocês possam ter pode estar completamente errado. A questão é mesmo essa. Ou seja, a amostra que têm deve ser sempre representativa da vossa população, porque senão, por melhor que seja o ajuste que façam, os valores que possam ser obtidos a partir desse ajuste podem estar muito errados se de facto a nossa amostra não representar de uma forma clara e de uma forma concisa e estatística a nossa população. Alguma questão, meus senhores? Não, professor. Não, pai. Ok.